Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Eu sou o professor Vitor Alves Marques, né? Sou formado em Educação Física, tenho especialização em treinamento de força e fisiologia do exercício, né? Pela Universidade Federal de Goiás e pela PUC Católica. Tenho mestrado e doutorado na ciência da saúde, né? Com a área de câncer e exercício físico. Mas também atuo também com Parkinson, né? Dentro do Hospital das Clínicas. E atualmente eu sou aluno de pós-doutorado também dentro da ciência da saúde. Então, hoje o tema da nossa aula, né, é falar sobre a doença de Parkinson, né, e como o exercício ele pode auxiliar, né, no tratamento dessa doença da doença de Parkinson em si, né? Mas acho que antes a gente falar um pouco, né, da doença, de como o exercício pode auxiliar, né, no tratamento da doença, é importante que nós conceituamos o que é a doença de Parkinson, né? Então, o Parkinson é uma doença degenerativa, né? Então, ela acomete principalmente as pessoas, idosos, né? Acima de 55 anos, né? E é uma doença caracterizada, né, no sistema nervoso central, onde há uma diminuição dos níveis de dopamina, né? Como vocês podem perceber, né, nessa figura abaixo, né, os níveis de dopamina, ela é diminuída com o indivíduo que tem Parkinson. Qual que é a importância dessa dopamina? A dopamina, ela tem um fator importantíssimo, né, nas questões relacionadas à contração muscular, relacionadas à capacidade cognitiva, relacionadas à capacidade de aprendizagem do sistema nervoso central. Então, quando esses níveis estão baixos, né, de dopamina, há uma falha na transmissão do sistema nervoso central, né, principalmente do neurônio pós-sináptico ao sistema nervoso muscular, ao sistema neuromuscular, e aí com isso dá a principal característica que é a questão do tremor. Então, geralmente, né, o paciente com Parkinson, ele tem baixos níveis de dopamina, e como um dos efeitos colaterais, né, mais comuns é o tremor. Por quê? Há uma falha na frequência entre a mensagem, né, do neurônio pós-sináptico e o sistema neuromuscular. Então, ó, essa mensagem, né, em pessoas que existe uma condição normal, né, que não são parkinsonianos, esses níveis, nessa mensagem, existe uma frequência. São os níveis óptimos de dopamina. Então, existe uma frequência entre quando o sistema nervoso central manda um estímulo para o sistema nervoso neuromuscular. No parkinsoniano, essa frequência é diminuída. Por quê? Justamente os níveis de dopamina, eles são mais baixos. Então, né, basicamente, né, o Parkinson ele se caracteriza por esses níveis baixos de dopamina e por falha, né, nessas terminações nervosas, né? Então, é praticamente um rompimento dessas terminações nervosas dentro ali do axônio, e aí que vai gerar toda essa questão do tremor, que é a principal característica do Parkinson. No Brasil, né, a doença de Parkinson acomete, né, principalmente os pacientes acima de 86 anos. Porém, né, ultimamente, com o estilo de vida, né, da população sendo mais obesa, com sedentarismo, má alimentação, estresse, o Parkinson ele vem cada vez mais atacando as pessoas mais jovens, né? Então, em média, hoje no Parkinsoniano, né, esse número de acima de 65 anos já tem tido, né, um aumento grande, né, de pessoas diagnosticadas com Parkinson.
Existem outros fatores, né, que vão envolver, né, o paciente Parkinson. O que vai contribuir? Tem o fator genético, né? Então, se alguém da família, né, principalmente o parentesco de primeiro grau, se tiverem algum tipo de Parkinson, né, em qualquer estágio que a gente vai ver posteriormente, a pessoa que tem familiar que tem o Parkinson, ele tem mais ou menos 25% de chance de ter Parkinson quando estiver acima de 65 anos. Então, o fator genético ainda é um dos principais fatores que vai causar o Parkinson na fase idosa. Um outro fator que pode contribuir também é o sedentarismo, né? O exercício físico, ele é uma forma preventiva do paciente se prevenir para a questão do Parkinson. Então, realizar atividades, né, de 2 a 3 vezes semanas, em média 30 minutos semanais, vai te ajudar a prevenir teu Parkinson quando você tiver acima de 65 anos. E aí, quais atividades, né, importantes realizadas? Primeiro, é uma atividade que você gosta e tem condições de fazer, né? Então, é importante que você faça uma atividade, né, dentro desses 30 minutos, pelo menos 2 vezes na semana, onde você tem uma intensidade que gere algum esforço. O importante dentro da prática, né, do exercício físico é que gere algum esforço dentro dessa atividade. Né? Para isso, né, é preciso você ter uma orientação, né, do profissional de educação física ou estar bem amparado, né, para que essa atividade ela possa ser bem feita e ser bem executada para que possa esses níveis ser preventivos. Então, ó, os fatores de genético, estilo de vida e estresse podem causar, né, o Parkinson. Um outro dado também importante, né, são os níveis de cortisol, né? Cortisol é um hormônio estressor, né, que é um hormônio inflamatório, que pode desenvolver, né, com indivíduos que têm vida, que dormem mal, né, que têm insônia, que tem uma vida, né, que pouca atividade de lazer, pouca atividade, tem baixo nível de qualidade de vida, ansiedade. Na fase idosa, acima de 65 anos, também pode desenvolver o câncer, o Parkinson. Então, ó, nós temos como fatores principais, né, fatores de risco, a idade, né? Então, acima de 65 anos, a idade é um fator que pode te trazer, né, o Parkinson. Fatores genéticos, então, se você tiver algum familiar, né, principalmente ali de primeiro grau, você tem pelo menos 25% de chances de ter Parkinson. E o sedentarismo, né? Se você não praticar algum tipo de exercício, você pode ter Parkinson na fase idosa, né? E aí, quando a gente vai entender, né, como é que a gente tem um sinal, né? Como é que a gente descobre que essa pessoa ela tá com Parkinson, né? Quais são os sinais? Então, existem alguns sinais bem simples, né, que a gente pode presenciar, pode observar no idoso. Primeiro, a marcha ela é embaralhada. Então, ou seja, o que é uma marcha embaralhada? Ela anda, o idoso ele caminha em passos curtos e ele não tem condições, né, de caminhar em uma linha reta. Então, a marcha dele ele fica embaralhando. Existe uma rigidez e um tremor nas pernas. Então, ó, essa rigidez e o tremor é bastante comum. E conforme o Parkinson for avançando, essa rigidez e esse tremor, a tendência é aumentar. E aí, é claro, né, que existem os medicamentos, que a gente vai ver daqui a pouco, que fazem com que essa quantidade de tremor e essa de rigidez diminua. Então, por isso que é importante, né, para um paciente parkinsoniano, para evitar essa rigidez, fazer algumas atividades funcionais. Quais são essas atividades funcionais? Atividades que ele vai ter mudança de direção, atividades que ele possa andar de variadas formas, andar de frente, andar de costas, atividades onde ele tem que pegar alguma coisa no chão, onde ele tem que subir alguns degraus. Isso tudo vai fazer com que eu tenha uma diminuição da minha rigidez nos membros inferiores e também um tremor. Além disso, melhorar a marcha. Movimento de contar dinheiro, né, com as mãos. Então, esse é um movimento que o parkinsoniano faz muito, né, que é esse movimento de contar dinheiro com as mãos. O tronco inclinado. Então, ou seja, quando o idoso ele anda, né, o parkinsoniano ele anda com o tronco inclinado, existe uma sobrecarga, principalmente na região lombar e também na região cervical.
Por isso, né, se torna necessário um fortalecimento nessa região, principalmente da região do dorso, que é a região das costas, e da região do core, que é o centro do abdômen. Então, ó, a inclinação do tronco, ela é um sinal frequente, né, é um sinal comum de que o Parkinson, ele chegou e, se não for tratado, ele pode ser avançado. Quanto mais avançado for o Parkinson, mais inclinado esse tronco o idoso vai andar. Rigidez e tremor na cabeça, então a cabeça ela fica tremendo com maior frequência. E redução da oscilação durante a marcha, né? Então, ou seja, quando a pessoa, quando o parkinsoniano ele faz a marcha, o braço ele não acompanha. Então, quando a gente vai caminhar, nós temos um ritmo de caminhar e movimentar os braços. O parkinsoniano não. O parkinsoniano ele caminha, mas há uma redução, né, da utilização do braço durante a marcha. Então, esses sinais, eles são facilmente detectáveis, né? E aí qual que é o procedimento? O idoso ele não foi diagnosticado ainda com Parkinson, mas ele apresenta essas características. O indicado é encaminhar para o neurologista. O neurologista é a pessoa indicada que vai ter a condição de laudar, de diagnosticar se esse idoso está com o Parkinson ou não. Então, a gente tem alguns sintomas, né? Então, nós temos os tremores, dificuldade para caminhar, falta de expressão no rosto, dores musculares, músculos rígidos. Então, com o passar do tempo, né, há um aumento de demência, perda de memória e alucinação. Veja, um dos sintomas mais claros, né, e mais comuns é a questão do tremor, né? A dificuldade para caminhar, né, como a gente já explicou, é uma dificuldade que ele tem na marcha. Então, a marcha dele é sempre embaralhada, né? As dores musculares, elas são tratadas com o exercício. Então, o parkinsoniano que faz exercício, ele tem uma tendência de apresentar menores dores musculares. E aí, qual exercício seria importante? O exercício importante para esse parkinsoniano seria a musculação e o alongamento. O treino de flexibilidade, né? Ele é fundamental para o parkinsoniano para justamente diminuir essa rigidez. E a partir do momento que eu mantenho esse músculo alongado, eu diminuo a minha rigidez e aumento a minha marcha, eu melhoro o meu padrão de marcha. Além disso tudo, eu diminuo a rigidez muscular. E aí, com o passar do tempo, lembre-se sempre, né? O Parkinson é uma doença neurológica, né? A dopamina também é importante nessas questões de memória, de controle emocional. Então, ó, o indivíduo com Parkinson, né, se ele não tiver um tratamento, né, não estar em tratamento, ele vai ter um quadro de demência, perda de memória e alucinação. Então, ó, em algum momento do Parkinson, né, se ele for avançando, ele vai ter esses quadros de demência, perda de memória e alucinação. Então, é muito comum que um idoso com Parkinson, quando ele chega ali no fim da vida, quando tiver 80, 90 anos, ele tem esses quadros de perda de memória, alucinação e demência. E existem alguns casos também que o idoso com Parkinson, ele tem Parkinson e ele tem demência. Então, ele pode ter as duas complicações neurológicas, né? E aí existe um estágio, né? Existem os estágios da doença. Então, esse estágio da doença de Parkinson, né, é segundo a escala de Roy e Ware. Então, como é que funciona, né? Esse é um estágio que vai de 0 a 5. Então, é um estágio, né, que basicamente quem faz essa avaliação é o neurologista, onde ele vai avaliar qual estágio do Parkinson esse idoso está, para justamente recomendar qual o melhor tratamento a se envolver. Então, veja, no estágio 0 ele não tem nenhum sinal de doença, no estágio 1 a doença é unilateral, ou seja, envolve um dos membros. É mais comum ele envolver o membro do lado esquerdo. Por quê? O nosso cérebro, né, ele tem os dois hemisférios. O hemisfério, né, então, quando a gente imaginar o sistema nervoso central, ele é cruzado. Então, o responsável, né, por esse movimento é o nosso lado direito, é o hemisfério direito, que é responsável pelos movimentos da contração muscular, né?
Geralmente as lesões, né, com Parkinson é nessa região. Então, o estágio da doença no lateral, com frequência, é do lado esquerdo. E aí, o estágio 1,5 envolve um lateral axial, o estágio 2 é uma doença bilateral, né, sem o déficit de equilíbrio, e a partir do estágio 2, o equilíbrio começa a ser prejudicado. Então, existe um teste, né, que é bastante comum, que é o teste do empurrão, que é o estágio 2,5. Como é que funciona? O médico, o fisioterapeuta, ele dá ele empurra, né, o paciente, né, ele tem que ter a condição de permanecer em pé, se equilibrar. Se o médico, o fisioterapeuta empurra o paciente e ele não consegue desequilibrar, ele tem um desequilíbrio, ele está no estágio 2,5. E aí nós vemos, doença 3 é uma doença bilateral leve a moderada, né, que é alguma instabilidade postural, e no estágio 4, no estágio 5, já é o grave. Então nós temos no estágio 4 é grave, né, mas ele ainda consegue caminhar, né, ou permanecer em pé sem ajuda, e o estágio 5 ele está acamado, ou na cadeira de roda que recebe ajuda, e aí provavelmente, nesse estágio 5 ele perdeu os movimentos dos membros inferiores. Então, ou seja, se o Parkinson ele não for tratado, né, e quando eu falo de tratar, é um tratamento multidisciplinar. Envolve um médico, envolve profissional de educação física, envolve fisioterapeuta, envolve nutricionista. Então, é importante que o parkinsoniano ele esteja amparado com todos os níveis de profissionais da saúde, porque um vai completar o outro. Veja, o remédio, né, do Parkinson, ele é importante para aumentar os níveis de dopamina. Porém, a funcionalidade, quem vai trazer essa funcionalidade, principalmente o profissional de educação física, através das atividades que ele vai incorporando. Então, é basicamente, né, o diálogo entre o profissional de educação física e o profissional de fisioterapia que vai fazer com que o paciente com Parkinson não chegue a esse estágio 5. Como é que é o tratamento? Então, o tratamento é basicamente, né, tratamento medicamentoso. Existe o levodopa, né, o eromocriptina e o pramipexol. São medicamentos que são importantes, né, para aumentar o nível de dopamina. O eromocriptina e o pramipexol, eles têm uma particularidade que eles são mais fortes que o levodopa. O levodopa ele é utilizado para aumentar os níveis de dopamina e aí, consequentemente, ele controlar, né, os aspectos emocionais, que é bastante comum no indivíduo parkinsoniano, evitar com que o indivíduo com Parkinson ele tenha uma demência, né, acelerada e uma perda de memória também acelerada, mas aumentando os níveis de dopamina, eu consigo ter uma melhora na minha resposta neural e aumentando assim a frequência da meu sistema nervoso central para o sistema nervoso muscular. Os outros dois medicamentos, que é o pramipexol e o eromocriptina, eles atuam basicamente para evitar questões de rigidez muscular e para algumas questões de diminuir o tremor, né? Então, ou seja, são remédios que têm uma função diferente, ambos vão aumentar os níveis de dopamina, que é o princípio básico, né, do tratamento do parkinsoniano, aumentar os níveis de dopamina. E agora, e o exercício, né? Por que o exercício físico é importante, né, para o paciente parkinsoniano? O exercício, primeiro, ele vai melhorar a oxigenação cerebral e glicose. Se eu melhoro a oxigenação cerebral, se eu melhoro os níveis de glicose, eu favoreço a neuroplasticidade. O que é essa neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade do neurônio se desenvolver. É a capacidade do neurônio se multiplicar. Então, se eu melhoro essa neuroplasticidade, eu melhoro a questão do BNDF. BNDF é um neurotransmissor, né, que atua no sistema nervoso cerebral, no sistema nervoso central, para que possa aumentar a plasticidade, aumentar a quantidade de neurônios. Então, se eu faço o exercício, eu aumento os níveis de BNDF. Há uma melhora psicológica, principalmente na diminuição de depressão e ansiedade. O paciente com Parkinson, ele tem quadros, né, rotineiros, cotidianos de depressão e ansiedade. Além disso, há uma melhora cognitiva e motora dos pacientes. Então, ou seja, eu consigo melhorar a funcionalidade
dos pacientes. Só que há alguns cuidados. Primeiro, avaliar em qual dos 5 estágios se encontra a doença, por quê? Dependendo do estágio que seja, ele não consegue fazer determinado tipo de movimento, principalmente quando ele está no estágio 3, 4 ou 5. Então, por exemplo, nesse estágio 3, 4 ou 5, eu consigo fazer principalmente movimento de membro superior e movimento de fortalecimento do core. Se há diagnóstico de depressão, se o paciente com Parkinson tem algum diagnóstico de depressão, ele é indicado a participar de atividades coletivas. Além de fazer com que essa socialização para ele seja importante, é importante que ele se sinta motivado. E é importante também que ele tenha a presença de outras pessoas que possam ali estar no mesmo ambiente que ele. Avaliar se as condições cognitivas estão preservadas. Então, ou seja, se ele tem um respeito das questões cognitivas. Se ele tem boa funcionalidade, se ele tem boa capacidade de raciocínio. Analisar qual medicamento, né, que está sendo utilizado. Também é importante. Porque, dependendo do medicamento, né, se principalmente o levodopa, o horário do treino desses medicamentos tem que ser pelo menos de 30 a 1 hora após. Por quê? Se o profissional de educação física, né, não obedecer este prazo, o medicamento acaba influenciando no treinamento. E aí acaba prejudicando, né, a performance, além de que o indivíduo ele não vai estar com 100% da sua capacidade de realizar as atividades de forma correta. E aí nós temos, né, algumas atividades, alguns artigos, né, que são importantes. Né? Então nós temos algumas questões, né, que primeiro, né, que o exercício aeróbio vai melhorar o humor, a cognição, né, e a linguagem, né, da doença de Parkinson. Então esse é um estudo, né, realizado com o pessoal, né, da Flórida, do Altman. E aí os resultados mostram, né, que o indivíduo com Parkinson, né, que faz uma atividade de pelo menos de 30 a 45 minutos, né, por dia de atividades aeróbicas na esteira, há uma diminuição dos níveis de Parkinson, dá uma diminuição dos níveis de estágio, além de uma melhora no equilíbrio e na força. Então, olha, há uma melhora, além dessas melhoras no equilíbrio e na força, qualquer uma das atividades, tanto a atividade aeróbica quanto a atividade de equilíbrio, também trouxe uma melhora, uma diminuição nos níveis de depressão e do estado de humor. Então, as atividades aeróbia e de equilíbrio, elas são importantes para o tratamento parkinsoniano, principalmente por algumas questões cognitivas e mentais. Uma outra resposta, né, bastante importante, né, é a questão cognitiva, né, que existem alguns questionários, né, que principalmente os médicos, os psicólogos podem fazer, que avaliam algumas questões cognitivas. Algumas dessas questões são algum questionário envolvendo cor. Então, questionários de identificação de cores, questionário de substituição de símbolos, de digitar símbolos. Os indivíduos que fizeram, né, ou atividade de aeróbia ou atividade de equilíbrio, também melhoraram a sua capacidade cognitiva. Além disso, né, aspectos de memória, também houve uma melhora, né, da memória, principalmente, né, de fatores que lembram de 1, 2, 3 semanas atrás, né, porque existem alguns questionários, né, que falam algumas questões de memória relacionadas ao indivíduo com Parkinson, ver se ele lembra do que aconteceu do cotidiano dele entre 1, 2 semanas atrás. Questões também, né, de memória visual. Houve uma melhora, né, de questão de acurácia, né, de operação de digitação, de escrita. Então, ou seja, as atividades de equilíbrio e as atividades aeróbias realizadas entre 45 e 30 minutos trouxe todos esses benefícios, né? Além disso, né, o estudo, né, avaliou todas essas questões, né, cognitivas, né? Como é que foi as tarefas, né, cognitivas de quem
fez o exercício aeróbio e quem fez o exercício de equilíbrio. Os resultados mostram que o exercício aeróbio, para os aspectos funcionais, ele foi mais efetivo do que o exercício de equilíbrio e alongamento. Então, ou seja, o que é muito comum a gente ver, né, o indivíduo parkinsoniano, que ele vai preferir fazer o alongamento de qualquer outra atividade. Porém, o que os estudos mostram é que o exercício aeróbio é importante para esse indivíduo. O exercício aeróbio ele é importante principalmente para melhorar a sua funcionalidade. Então, é necessário que o indivíduo com Parkinson ele faça exercício aeróbio. E aí, o estudo ainda avalia a questão de fala, não. Então, aqueles indivíduos que conseguem fazer uma resposta completa, houve uma melhora, né, de ambos os grupos, e também na fluência na resposta. Então, ou seja, houve uma melhora nos níveis das respostas completas e na fluência. E aí nós temos algumas outras atividades, né, quando a gente pensa no indivíduo com Parkinson, exercício com restrição do fluxo sanguíneo, né? Que é um exercício realizado na sala de musculação, né? Principalmente realizado pelo Katsu Training, que é um método de treino japonês, onde há uma restrição do fluxo sanguíneo. Então, como é que é feito, né? Você coloca o manguito, né? Você coloca o manguito no membro em que vai realizar o treino, né? Esse manguito, né? Ele é ajustado, né? Numa pressão de 180 por 100 miligramas de mercúrio. E aí o indivíduo ele faz o número de repetições, né? Geralmente os números de repetições variam entre 3 séries de 10 a 12 repetições a 50%, né? Então esse estudo ele realizou, né, esse treinamento com restrição do fluxo sanguíneo. E qual é a ideia, né? Qual o principal benefício desse tipo de treinamento? Esse tipo de treinamento de restrição do fluxo sanguíneo, ele melhora a remoção de lactato. Então, eu tenho eu gero maiores microlesões, né, musculares, que para o indivíduo parkinsoniano ele é importante, mas eu também aumento a minha remoção de lactato, aumento meus níveis de lactato, que é importante para a melhora da funcionalidade, para os aspectos cognitivos e também para a diminuição de tremores. Então, se você trabalhar com o indivíduo com Parkinson, é importante que você utilize esse método de treino que é a restrição do fluxo sanguíneo. Se você não tiver, né, o aparelho de pressão, né, o manguito, você pode colocar algum tipo de garrote, você pode adaptar com isometria, desde que esse restrição do fluxo sanguíneo ele gera esse acúmulo de lactato na região. E aí, como é que foi feito, né? Houve um primeiro período de adaptação. Então, esse estudo ele foi feito durante 6 semanas. Então, foi avaliado, né, a frequência cardíaca e foi ajustado, né, a sua pressão arterial, né? Que é a pressão arterial colocada colocada, ajustada pelo manguito. E aí foi avaliada a sua percepção de esforço, né? Essa percepção de esforço, quanto mais próximo do 10, maior é o nível de esforço que esse indivíduo fez, né? Então, veja, foi feito um ajuste, né, nos níveis de pressão arterial. E aí, como é que foi feito, Como foram os resultados? Primeiro, no Time Up Go. O Time Up Go é um teste de caminhada, né, de 3 metros. Então, o indivíduo ele senta, fica um cone, um objeto a 3 metros dele, ele tem que levantar a cadeira e dar a volta, né? Então, houve uma divisão entre duas fases. Então, veja só. A fase B foi nas primeiras 6 semanas. Então, veja, nas primeiras 6 semanas, né, que é o período de adaptação, houve uma diminuição no tempo realizado. Então, ou seja, os indivíduos que realizaram o treinamento de fluxo sanguíneo, que foram 3 séries de 10 a 12 repetições, né, a 50% do seu URM, eles teve uma diminuição do número de tempo durante as 6 semanas. Na fase A, né, que é a fase de 8 a 10 semanas, houve uma diminuição da frequência semanal. Veja, esse estudo, nas primeiras 6 semanas, eles realizaram os exercícios e logo depois eles tiveram 2 semanas que a gente chama de semanas de destreino, para ver qual seria o comportamento. E veja só, mesmo após 2 semanas sem fazer, o tempo ele não foi igual ao início. Ou seja,
Mesmo 2 semanas após não fazer mais os exercícios, os benefícios relacionados à funcionalidade eles permaneceram. Houve também uma distância do teste de 6 minutos. Veja, a mesma ideia. Durante as 6 semanas de treino, há o aumento, né, da distância percorrida do teste de 6 minutos. Né? E esse teste é um teste bem simples, né? É feito um circuito, né, de 45 metros. O indivíduo ele caminha em volta desse circuito durante 6 minutos e é feita a contagem do tempo, a contagem da distância dentro desse circuito. Né? E aí, logo após esse período, né, de 2 semanas, também não voltou o estágio final. Né? Outro teste também, né, que é um teste cognitivo, que é um questionário que foi feito durante cada fase, né? Que é um questionário da síndrome das pernas. O que é esse questionário? Para ver se tem algum tipo de tremor ou de rigidez. Mesmo isso, mesmo assim, ó, passado, né, as 6 semanas, as 2 semanas consecutivas, não houve a redução, não houve um aumento no nível de tremor. Isso foi válido também para o sentar e levantar, né, que houve um aumento no número de repetições a cada 2 semanas avaliadas. E aí, o que nós podemos observar, né? Quando a gente pensa no treinamento resistido por Parkinson, os benefícios do exercício, eles ficam. Se o exercício ele for feito de uma maneira contínua, a gente percebe, né? Se um indivíduo ele faz exercício e ele para, né, de uma forma ininterrupta, os benefícios do exercício eles duram até 4 semanas. Então, ou seja, para o parkinsoniano, se ele for praticante de exercício regularmente, a funcionalidade dele ele tem uma tendência a melhorar de forma enorme, de forma significativa. Então, por isso é importante que esse parkinsoniano ele tenha a sua frequência regular de prática de exercício. Né? E aí nós temos um outro estudo, que é uma revisão, né, sistemática, que avalia, né, os programas de treinamento resistido com Parkinson. Nesse estudo, né, foram selecionados 6 estudos dentro dessa revisão. E aí o que a gente pode observar, né? Que as práticas de exercício resistido, elas existem alguns padrões, né? Normalmente, né, essa prática de exercício, o número de repetições varia ali entre 5 a 8 repetições. Ou existem protocolos de 8 a 6 repetições, mas que envolvem outras atividades, o que a gente chama de atividades combinadas. Então, ou seja, se a gente observar esse estudo, ó, vários desses estudos eles apresentam o treinamento resistido junto com alongamento, o treinamento resistido junto com equilíbrio, o treinamento resistido junto com atividade aeróbia. O que nos leva a entender o seguinte: para eu ter uma efetividade no treinamento, né, para eu ter uma atividade no tratamento do Parkinson envolvendo o exercício, eu tenho que trabalhar as atividades combinadas. Então, eu tenho que fazer a combinação de treinamento resistido com alongamento, treinamento resistido com atividade aeróbia, para que eu possa ter uma resposta positiva. Né? Então, é isso que o estudo ele traz. Então, eu tenho vários estudos que mostram essa combinação. Né? Geralmente, né, o número de séries variam entre 6 a 8 repetições. Né? O intervalo de tempo, né, de realização das atividades aeróbias são de 30 a 45 minutos e o alongamento dura em torno de 15 minutos. Então, veja, é isso, né, que os estudos eles mostram, né, de uma maneira significativa. E veja, o número de repetições é importante. Não é recomendado que esse indivíduo com Parkinson ele faça mais do que 15 repetições, mais do que 12 repetições. Por quê? Senão ele começa a entrar em fadiga. E a fadiga por indivíduo com Parkinson, ele demora mais a se recuperar. Então, se eu tenho fadiga, eu aumento o meu estresse oxidativo. Se eu tenho um estresse oxidativo, né, eu aumento a minha inflamação, que o parkinsoniano não é interessante, pois eu acabo diminuindo os níveis de dopamina. E aí, né, por último, né, tem esse estudo, né, que é um estudo que saiu na JAMA, que é a principal revista, né, relacionada à saúde, que fala sobre o HIIT. O treinamento, né, intervalado de alta intensidade, realizado na esteira, né, em pacientes com Parkinson, né. E aí, o que os estudos mostram, né? Qual que é o protocolo utilizado? O protocolo utilizado nesse estudo foi o 1:2.
Então, o parkinsoniano, ele tem 1 minuto de estímulo, né, que foi de 70% a 90%, né, da sua frequência cardíaca, e ele tem 2 minutos de recuperação. E aí, o que mostrou? O que o estudo mostra? O estudo mostra que os indivíduos que treinaram o HIIT, eles tiveram uma melhora na capacidade motora, na capacidade cognitiva e na capacidade sensitiva, em comparação aos indivíduos que fizeram o exercício controle, né, que fizeram controle, que não fizeram nada, e comparação ao exercício moderado, que só fizeram alguma caminhada, alguma corrida durante 30 a 45 minutos. Então, ou seja, o HIIT, ele é mais efetivo do que o treinamento moderado. Então, é importante que você faça estímulos, né, com o seu paciente parkinsoniano que tenha esforço e recuperação. Esforço e recuperação. Quando você faz esse estímulo, você aumenta os níveis de lactato. Se eu aumento os níveis de lactato, eu aumento meus níveis de esforço e faz com que o meu organismo ele gaste mais energia, ele trabalhe mais para que o meu corpo entre em equilíbrio e gere homeostase. Se eu faço o meu corpo, o meu organismo trabalhar mais, fazer com que ele gaste mais energia para entrar em homeostase, eu tenho uma diminuição da inflamação. E se eu tenho uma diminuição da inflamação, eu aumento meus níveis de dopamina, que é o principal objetivo dentro do paciente com Parkinson. E além disso, né, é importante que você faça essa prática desse exercício que gere esse esforço para justamente aumentar essa frequência entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso muscular. E aí, aqui é nós podemos perceber, né, que eles fizeram uma tabela de eventos, né? E que nós percebemos o seguinte, que os eventos mais relatados seriam questões de dor, né, e complicações, que é normal, e questões de desconforto muscular, né, de dores musculares, que também é normal. Então, ou seja, fora isso, que são eventos naturais, né, e esse evento, né, acontece para qualquer tipo de pessoa que faz algum protocolo de HIIT, o resto foi totalmente seguro, né. Então, para fechar, né, e para resumir, quais são as recomendações? Primeiro, de 2 a 3 séries, né? É importante que esse indivíduo ele treine até a falha evolutiva. O que é treinar até a falha evolutiva? Treinar até o máximo esforço, desde que ele respeite ali a margem de 6 a 8 repetições. Então, ele passou de 8 repetições, você pode aumentar a carga. Não existe nenhum exercício contraindicado. Ele possa fazer mais todo exercício que ele conseguir. E o intervalo de recuperação dele é de 2 minutos. Porque esse é o prazo para ele recuperar todas as questões de desempenho físico, de recuperar os níveis de força, né? Além disso, a velocidade de execução é importante fazer o mais rápido que conseguir. Pois, se eu faço o mais rápido que conseguir, que é um treino de potência, eu acabo aumentando a frequência com que o meu sistema nervoso central mande a mensagem para o meu sistema nervoso muscular, fazendo com que, com o tempo, o efeito crônico é ter uma diminuição dos tremores e ele conseguir melhorar a marcha. Então, indivíduos que têm Parkinson, ele precisa treinar com potência. Você precisa estimular ele a fazer na máxima velocidade possível que ele conseguir. Mesmo que visualmente ele não consiga fazer na mesma velocidade, né? Você expressando, você dá o estímulo para ele fazer o máximo de velocidade possível, e você visualmente percebe que ele não está fazendo, só do estímulo de ele tentar fazer, de ele mandar uma mensagem para o sistema nervoso, para o sistema neuromuscular, para ele fazer aquele movimento mais rápido que ele conseguir, já traz um ganho importante e necessário para o tratamento de Parkinson. Então foi isso, essa é a nossa aula. Qualquer contato, disponibilizo meu e-mail, né? Fico à vontade também para questão de adicionar no Instagram, mandar pergunta, né? No Instagram é DR Marcos Vitor Alves. E qualquer coisa, vocês podem perguntar também aqui na Telemedicina. Muito obrigado.